Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia, bom dia! Eu quero desejar a você uma feliz sexta-feira, mais uma feliz sexta-feira com a gente aqui com Politiza com Elas, nessa manhã com gosto de voto feminino, que levou à condenação aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais de 7 réus na chamada trama golpista. Não só esse fato que foi um grande destaque nessa semana, um julgamento considerado histórico, que pela primeira vez um presidente da República foi julgado por uma tentativa de golpe contra as instituições democráticas do nosso país. Mas, além disso, eu convido você para estar com a gente, para a gente passar um giro aqui na política municipal e também na política estadual, junto com Larissa Araújo, que faz parte aqui dessa bancada do Politiza com ela. Então, venha pra gente, sente aí 30 minutos que a gente vai fazer uma análise, uma discussão, um debate daquilo que foi notícia durante a nossa semana. Bom dia, Larissa Araújo. Bom dia, sejam todos e todas muito bem-vindas a esse espaço que não é só delas, não é só nosso, né? Mas é de vocês também, um espaço de escuta e de fala. E hoje o programa, eu falei para a Liz dele aqui nos bastidores, né? Que eu estava muito empolgada porque hoje não temos apenas os destaques das notícias no âmbito político que impactam diretamente na nossa vida social, mas também nos provocaram reflexões importantes, reflexões essas que nos inspiram, reflexões essas que nos trazem ali conhecimento, que nos trazem discernimento, que trazem muito mais do que uma discussão apenas política, partidária, mas que traz também ali um pouco de qual é o meu papel enquanto cidadão, qual é a parte que me cabe ali naquele contexto. Exatamente, Larissa. Eu estava até antecedendo, antes de iniciar o nosso programa Politiza com Elas, conversando aqui com o Barbosinha rapidamente, ele no estúdio, né? E Barbosinha tem uma posição a respeito desses fatos. Eu tenho... Onde você vai, Larissa? E eu tenho outra posição a respeito desses fatos que aconteceram durante essa semana. E olha, eu quero dizer para vocês que o processo democrático é isso. Então, durante esse debate, né, tem aqueles que acreditam que Bolsonaro foi julgado injustamente, que não teria material probatório, que a instância tem incompetência, que não teve ampla defesa e o contraditório, e já tem outros, né, como a mim, que acredita que foi um bom julgamento, que tinha laço probatório, que tem material carreado nos autos o suficiente, até mais do que o suficiente para essas condenações. E eu digo isso para vocês porque nós tivemos um julgamento exemplar, ali que tinha votos, né, pela procedência da ação e também teve voto pela improcedência da ação. O importante é que a gente tenha isso. A gente chama a atenção que a gente tenha essa oportunidade de discussão, ou seja, da gente respeitar o ponto de vista daquele que achou que foi um julgamento justo e também a respeitar o ponto de vista daqueles que achou que o julgamento foi injusto. Isto é democracia, é a gente conviver com a diversidade e com a divergência. Ou seja, né, se a gente tiver que aceitar absolutamente o ponto de vista do outro, isso é autoritarismo, né? Então, Larissa, o que me chamou a atenção justamente na votação, né, que primeiramente quem votou foi o Alexandre de Moraes, depois quem votou foi o ministro Flávio Dino, depois encerrou o primeiro dia de julgamento e no segundo dia iniciou o voto com o ministro Luiz Fux. E o Luiz Fux apresentou um voto enorme de 12 horas. E o que ele fez? Primeiramente, ele apresentou as referências teóricas. É como se fosse uma moldura do seu julgamento. E para qualquer aluno de direito,
toda aquela moldura de referências teóricas que ele fundamenta o seu voto, está tudo correto. A gente verifica ali que todas as teses jurídicas que ele apresentou está correto. Qualquer aluno, um aluno de direito mediano ali consegue verificar que a moldura jurídica que ele traçou através das referências jurídicas está correto. Entretanto, aquelas referências não são consubstanciadas com lastro probatório para falar de inocência, para falar de improcedência, tudo. E aí, esse voto foi 12 horas e deixou toda a comunidade jurídica perplexa. Ou seja, aquilo que Luiz Fux julgou, até outubro ele não julgava. Ele julgou contra ele mesmo, então era Fux contra Fux, né? Ou seja, ele julgou pela incompetência, mas em outubro passado, ele julgou que a Suprema Corte foi competente para julgar aquele político, aquele culpante de mandato e exercício político, praticasse um delito dentro das suas atribuições e, mesmo quando encerrasse as suas atribuições, manteria o foro privilegiado. Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal e Luiz Fux, em outubro, julgou dessa forma, né? Ele condenou o Mauro Cid. Entretanto, ele não condena pelo mesmo delito quem é o seu chefe, né? Ou seja, parece aquele filme do mordomo, né? O mordomo é o culpado e o chefe que determina as ordens não são os culpados. Então, o que chamou a atenção, se esperava naquele dia em que ele contrariou várias teses e já havia condenado outras pessoas pelo mesmo delito, pessoas que não têm notoriedade e ocupação de cargos públicos, se esperou que no dia seguinte haveria uma contradição, um contraditório, um contraponto, né, assim melhor dizendo, dos demais ministros. E o que chamou, Larissa, a atenção é que não houve esse contraponto. Os ministros o receberam muito bem, o ministro Fux, né? Respeitaram ele em toda o seu voto, né? Aí ele ficou ali, ele ficou o tempo todo de cabeça baixa, né? E o que chama a atenção é que ninguém ficou contrapondo o que Fux fez. Cada um continuou o seu voto ali, com as suas fundamentações. A ministra Carmen Lúcia e o Zanini, eles não apresentaram um voto longo, porque eles também tinham 100 e tantas laudas, mas eles preferiram apresentar um resumo, né? Mas lá nos autos você encontra toda a fundamentação lastreada nas suas provas, né? Não no material probatório. Eles preferiram não fazer isso. E aí houve todo aquele respeito com o ministro Fux, né? Porque isso é o que Barroso falou. A gente tem direito a ter a divergência. Isso faz parte do processo democrático. Então, o Fux foi muito bem tratado. Ele sentiu certo constrangimento, né? Mas é isso que foi uma postura muito íntegra dos demais ministros com relação àquele que divergiu dos demais votos. Eu acredito que seja até um exemplo para a gente. Exato. Porque eu sei que a gente polarizou bastante a questão da política no nosso país nos últimos anos, né? As pessoas começaram a ter uma torcida, como a gente havia comentado aqui nos bastidores, entre Lula e Bolsonaro, só que eu já parto, né, ali de uma crítica em que a gente precisa urgentemente cada vez mais deixar esse olhar de fanatismo pela política, pela pessoa, a personalidade política que se constrói, né? A gente sabe, que a gente trabalha com política, sabe que existe uma construção de um perfil político sempre, e aquele perfil ele causa empatia ou repulsa na população, a população se identifica ou se torna avessa àquela pessoa, mas quando a gente se fala de um processo jurídico, a gente precisa ter um olhar mais crítico
criterioso, né? Na sua fala inicial, Lisdeli, você falava, né, do ministro que fez questão ali de detalhar as questões processuais, né, que é o que interessa. Então, assim, eu posso gostar de Bolsonaro, eu posso odiar Lula, eu posso gostar de Lula e não gostar de Bolsonaro, mas eu preciso me atentar aos fatos. Eu preciso me atentar à ocorrência daquilo que está ali sendo disposto. Então, a partir do momento em que minha opinião fica apenas, né, o meu próprio julgamento social fica apenas no meu conceito político, eu perco muito mesmo dessa identidade jurídica, né, que a gente deve prezar, como você mesmo falou, né? É legítimo, os fatos eles precisam ser legitimados. Então, assim, quando vem aí um ministro que dá um exemplo, não, eu penso diferente, e os outros poderiam hostilizar, os outros poderiam dizer, olha, você como ministro, você não deveria pensar, falar assim, mas não, ele recebe ali, não, é um posicionamento que deve ser considerado, né? Tá legitimado, tá no conhecimento ali da lei, tá dentro daquele contexto, é um direito, exatamente. Então, isso a gente precisa pontuar, isso a gente precisa validar, porque é importante nos nossos diálogos a gente ter esse bom senso, né? Até mesmo entre a gente. Exatamente, Larissa. É isso que é um dos pontos que eu faço destaque, né? E o segundo ponto, algumas ironias do destino, né? Esses tipos penais que Jair Messias Bolsonaro e os outros foram processados, julgados e condenados da tentativa de golpe, ele foi criado dentro do governo Bolsonaro. Então, olha a ironia de destino. Ele mesmo, né, no governo dele, criou-se um tipo penal, foi legislado ali durante o seu período, já eram projetos anteriores, mas foi votado e sancionado na sua gestão enquanto presidente da República, e ele hoje está sendo condenado pelos delitos que entraram no Código Penal, né, pelo seu sancionamento. E um detalhe importante, né, que se discute em relação a esse material probatório, eu quero dizer que há uma construção extremamente delicada para se imputar a tentativa de golpe, né? Primeiro, não se espera que o golpe seja concretizado, porque se o golpe for concretizado, não existiria nem o Supremo para julgar, porque o Supremo provavelmente ou estaria preso, ou alguém estaria morto, ou o Supremo não existiria, porque no golpe de 64, o Congresso foi fechado por 3 vezes e todos os deputados que eram da base esquerda foram perseguidos e caçados, né? Alguns, né, perderam até a vida, né, posteriormente. Então não existe um julgamento de um golpe consumado. A gente sabe que dentro do direito penal existem os crimes materiais e os crimes de mera conduta e os crimes formais. Então, a mera exposição ao perigo são os crimes de perigos de dano, que é os crimes de perigo concreto, né? Ali foi consubstanciado entre as teorias de Klaus Roxin, né? Pela criação do risco permitido, do resultado que foi gerado em virtude desse risco permitido, e que isso encontra uma tipificação penal, foi demonstrado tudo isso teoricamente a respeito de que houve a consumação por uma conduta que a gente chama de conduta formal, e o material que tinha ali suficiente, que foi produzido muito bem pela Polícia Federal, passou pela PGR, muito bem consubstanciado. O próprio ministro Fux falou que era farto o material probatório, que era tanto que a própria defesa não conseguiu se exaurir ali naquele material probatório. E o que chama a atenção, Lari, foi uma fala do Flávio Dino, que fala da alegoria do boi, para as pessoas não compreenderem essa condenação. A alegoria do boi é um entendimento hermenêutico. O que é a hermenêutica? A hermenêutica jurídica são as várias metodologias que a gente tem para interpretar os fatos e o tipo penal, né? A alegoria do boi é como se tivesse um boi. E vamos fatiar esse boi, fatiar ele em várias camadas, né?
Para quê? Para dificultar a identificação do boi. Então você vai pegar nessa alegoria, você vai pegar um bife que foi fatiado e vai perguntar assim: ô bife, você é boi? Aí o bife falou assim: bom, eu sou um boi, mas eu tenho dificuldade para mostrar que eu sou um boi. E essa é a tática que se utiliza nesse tipo de delito. É fracionar a verdade para tentar dificultar a identificar unicidade. E esse trabalho, argulho, né, que foi feito ali durante esse trabalho de construção durante 2 anos para mostrar que cada parte desse bife constituía um boi, né? O falseamento da verdade, que é fatiado. Fato é que Bolsonaro foi condenado, 27 anos de prisão, na verdade 27 anos e 3 meses, né, por uma trama golpista. Ele teve aí 24 anos e 9 meses de reclusão, ou seja, que é quando a pena para crimes prevê em regime fechado, e 2 anos e 6 meses em detenção para crimes semiaberto ou aberto. Mas nesse contexto, Luiz Deli, algo que nos trouxe muito orgulho pelo contexto, a gente precisa destacar aqui, não pode passar despercebido, foi realmente a postura, a elegância e o destaque de Carmen Lúcia em seu voto, que chamou muita atenção. Larissa, segundo as pessoas que estavam lá presentes, durante os votos dos demais ministros, tinha até cadeiras vazias. Mas quando foi o voto da ministra Carmen Lúcia, a plenária da primeira turma ficou lotada, que foi necessário para aqueles que tinham autorização para adentrar ali e assistir pessoalmente, os privilegiados para assistir esse julgamento histórico, teve que conseguir cadeiras extras, né, para assistir. E de fato, Larissa, é um voto histórico. E eu quero terminar o programa de hoje lendo a minha coluna de opinião a respeito do que eu escrevi, porque há uma significação absoluta no voto desta mulher, deste homem ser condenado nas mãos, né? Fechar a condenação nas mãos de uma mulher. Então eu vou reservar 5 minutos aqui para a gente terminar com a leitura dessa coluna de opinião. Então agora nós vamos para os destaques regional aqui, né? Porque também tivemos aqui uma semana na nossa região bastante tumultuada, né? No início da semana, a Câmara de Vereadores de Itabuna teve mais uma sessão, que foi na terça-feira. Na verdade, começou na segunda-feira ali com as comissões técnicas, onde a vereadora Vilmaci já tinha feito uma representação ali, né, comunicativa. Ela expressou que, olha, há queixas e reclamações. Foi verificado que, de fato, tem escolas que estão sem monitores, sem zeladores e sem porteiros. Nesse sentido, as aulas estão sendo interrompidas, os alunos estão tendo que vir para casa, ou então nem aula não estão tendo. E aí ela fez ali um discurso muito contundente, que chamou a atenção realmente, ela que já vinha aí sendo criticada porque teve um silêncio em relação ao fato que aconteceu com a secretária Sônia Fontes, que foi verbalmente, né, agredida na plenária, né, porque foi referenciada de forma muito grotesca, mas nessa semana a Vilmaci resolveu se posicionar. Na terça-feira, a Câmara de Vereadores continuou chamando a atenção, porque a maior parte dos vereadores, Liz Daly, faz parte da bancada ali do governo, né, que sustenta ali a bancada do governo, como a gente diz. Mas eles estão super insatisfeitos com a postura do Executivo, mais precisamente em relação aos secretariados, né, que não atendem os pedidos de que eles já fazem ali de costume de providência. Eu vejo particularmente, gostaria de
de colocar isso aqui como uma oportunidade dos vereadores, então, já que não tá tendo os seus pedidos de providências atendidos, que eles possam, de fato, agora começar a apresentar projetos de lei na Câmara de Vereadores. É uma oportunidade agora que eles vão ter de apresentar aquilo que eles já deveriam estar fazendo há muito tempo, porque pedido de providência de ordem do Executivo, muitas pessoas não sabem, mas a própria população pode fazer, né? Ela pode ir lá na secretaria diretamente ou ela pode pedir como representante um vereador, mas o que a gente espera de peso mesmo ali da função de um vereador é que ele possa legislar. Até porque, Larissa, um pedido de providência, ele entra no poder discricionário do prefeito. O que é o poder discricionário do prefeito? Ele decide se vai atender ou não. E ele vai atender, infelizmente, a gente sabe que cabe os prefeitos atendendo por uma série de parâmetros, né? Ele utiliza uma série de balizas para atender esse pedido. Ou seja, né? Provavelmente ele irá olhar quem são os seus aliados, quem são os seus políticos. Acontece que ele tem que saber que a res pública não tem que passar pela sua oportunidade pessoal, porque na administração pública você tem que respeitar o princípio da impessoalidade, ou seja, o prefeito ele tem que decidir de acordo com a conveniência pública e não seus interesses pessoais, mas infelizmente a gente sabe que a administração pública acaba decidindo esses pedidos de providência conforme o seu oportunismo pessoal, Perfeito. né? Em relação às suas necessidades futuras eleitoreiras. E aí, Larissa, ela foi cirúrgica enquanto diz que pedido de providência é uma atividade típica do vereador, mas ela não deve ser a única, né? Ou seja, ela é vamos dizer, uma função menor, que a função dele ou dela, vereadora, é legislar. Por quê? Porque legislar se torna lei. E o administrador, ele tem que agir conforme a lei. Aí, prefeito, agora é lei. Você tem que manter aquela escola em dia, tem que manter aquela infraestrutura em dia. Então, os vereadores, ele tem que respirar e conhecer os problemas públicos. A grande dificuldade, Larissa, é que os vereadores não sabem nem sequer identificar os problemas públicos e muito menos transformar isso numa legislação municipal que faça com que o chefe do executivo execute aquele trabalho sem ter que prestar favor que foi feito aí lá na época das eleições. Exatamente. Perfeito. A sua fala ali foi imprescindível, foi muito assertiva no que a gente hoje enxerga na Câmara de Vereadores de Itabuna. E falando em Câmara de Vereadores de Itabuna, o atual presidente da Câmara, Manuel Porfírio, né? Ele que já tem ali, foi o vereador mais votado na última eleição em Itabuna, assumiu na semana passada oficialmente o cargo de secretário do PT aqui no diretório estadual, lá em Salvador, na verdade, não é isso? E amanhã está previsto para a posse de Nina Rosa como a presidente aqui do PT, Diretório Municipal em Itabuna. Ainda está ali em torno de uma polêmica essa posse que vai acontecer, porque o presidente Jackson, até então, já havia judicializado essas eleições devido a algumas reclamações e denúncias de fraudes, né? Pessoas que estavam hospitalizadas, mas que compareceram, teoricamente, para votar, né? Pessoas também falecidas que constaram ali como votantes. Então, o presidente Jackson Moreira entrou, né, com uma ação para judicializar, ou seja, para tornar aquilo ali nula, aquela eleição. Ainda está nesse trâmite aí, já está lá em Brasília, como todo mundo fala, né? Aguardando ali o procedimento, mas até então, amanhã, vai acontecer a inauguração da nova sede do PT em Itabuna e também, posteriormente, vai ser a posse da Nina Rosa para esse contexto político aqui em Itabuna, que marca aí uma era, né? Onde tem o silêncio de Geraldo Simões, que era uma personalidade ícone ali do PT, muito marcante aqui na nossa cidade.
É uma disputa interna do PT que já está virando uma longa data, uma novela, né? Primeiramente tinha entrado com a ação, né? Essa chapa, esse núcleo, né? Dentro dessa, vamos dizer, essa linha, né? De esse grupo, não vou nem dizer esse grupo dentro, né? Do diretório municipal aqui, né, que divide em 2 grupos aí, do Jackson, né, e que também compõe Geraldo Simões, e a turma de Manuel Porfírio, né, eles já tinham, o pessoal de Jackson entrado com a ação dizendo que a Nina não poderia ser candidata ali à presidência municipal porque ela não estava com as suas contribuições mensais ali em dia, e ali ela conseguiu uma liminar e acabou sendo eleita, né? Agora eles já entraram com outra ação, como você está trazendo aí para os nossos telespectadores, que tem votantes fantasmas, né? Ali naquela eleição. Mas, pois bem, Larissa, nós tivemos uma semana agitada aí, onde a Polícia Penal, o Conjunto Penal aí, tem redobrado nas fiscalizações das execuções da pena. Isso gerou uma certa contrariedade entre os internos e que acabaram promovendo o fechamento das vias públicas da cidade de Itabuna e trouxe essa semana bastante transtornos, né? Muito transtorno, reclamação. O protesto, se o intuito do protesto era chamar a atenção da população para uma circunstância ali que pudesse favorecer, isso não aconteceu, porque a opinião pública foi contrária realmente ao manifesto. O manifesto foi feito numa via onde acabava praticamente interrompendo o percurso tanto de quem vinha de um lado para o outro, né? Quem ia do sul para o extremo sul. Então aquilo ali realmente causou bastante transtorno, fora as queixas e reclamações que realmente não foram aceitas, né? Eles cobravam ali porque existe um grupo que está realizando agora de forma periódica operações dentro do presídio. A última operação mesmo, foram retiradas mais de 151 facas, né, armas brancas de dentro do presídio, além de televisores, celulares, né, drogas ali dentro do presídio, e os familiares pediam a retirada desse grupo especializado de operações para que eles não realizassem, essa é a verdade, né, as operações ali dentro do presídio, sob a alegação de que durante esses procedimentos os presos estariam sendo ali de certa forma agredidos, né, mas a gente tem informações deles de que toda essa operação, inclusive, ela é acompanhada, pode ser acompanhada por advogados, né? Não é feita assim de forma aleatória. Exatamente. Os advogados ali, eles podem fazer o acompanhamento dessa operação. E aí, em menos de 24 horas dele, que aconteceu também essa manifestação, uma mulher foi presa tentando entrar dentro do presídio com 181 gramas de maconha no cós da calça, né? Que é crime. Que é crime também. Qualificado, né, por estar transportando droga para dentro de uma unidade prisional. Liseile, o Politiza com Elas, né, permita dar essa interrupção, não vive somente de política, de certa forma, né? Mas a gente também tem um lado de cidadania que a gente precisa falar. Setembro Amarelo, a gente traz aqui o número 188 para quem precisa, perfeito, como utilidade pública. Se você está passando por algum tipo de sofrimento emocional ou psíquico, você pode recorrer a este canal. Exatamente. Durante esse mês de setembro estaremos todos os programas falando da nossa saúde mental e da importância de você reconhecer esse momento, o seu limite e pedir a ajuda, tá? Aí Cássio colocou a imagem que simboliza, né, esse lacinho amarelo, que simboliza essa campanha aí do Agosto Lilás, que já passou, né? Do Setembro Amarelo. Então, peça ajuda, saiba reconhecer os nossos limites, porque quando você cuida da sua mente, você está cuidando do seu corpo. E olha que interessante para a gente encerrar essa parte do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, para quem não sabe, ele foi criado, na verdade, inspirado de forma fatídica por um jovem americano que se suicidou dentro de um Mustang amarelo. Por isso, né, que tem essa referência do Setembro Amarelo. Foi justamente nessa época e ali abriu-se
denúncia, um alerta, né, para essa questão da saúde mental das pessoas. Barbosinha já está quase voltando aqui com a TVI News e a gente quer fechar essa sessão do nosso Politiza com Elas de uma homenagem a uma ministra que representou nós mulheres nesse voto. Foi numa quinta-feira que a história curvou ao peso da justiça. Não é qualquer justiça, é a que fala pela boca firme de Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal, que nesse dia não apenas condenou um homem, mas deu voz a todas as mulheres que Jair Messias Bolsonaro tentou calar, humilhar e reduzir. A trajetória política de Bolsonaro sempre foi marcada pela violência. Não a violência de quem age nas sombras, mas a de quem escondeu atrás de um microfone, de uma cadeira presidencial para melhor insuflar o ódio. A violência de gênero foi uma assinatura quando disse a deputada do Rosário que não merecia ser estuprada, quando insinuou a jornalista Patrícia Campos Melo que ela queria um furo a qualquer preço. Quando em debate escarneceu Vera Magalhães, dizendo que ela dormia pensando nele, que era uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E ainda a frieza de defender que mulheres recebem salário menor porque engravidam, como se gerar a vida fosse um defeito. Não parou por aí. Sua boca também se voltou contra a população LGBTQIA+. Prefiro que um filho meu morra num acidente do que aparece com um bigodudo por aí. Palavras que não se restringe à homofobia, mas que revelam ao mesmo tempo desprezo por quem rompe a norma do gênero, a mesma lógica de violência e exclusão. Essas não foram frases soltas, mas escolhas conscientes, tijolos no muro de ódio erguido com o modelo de poder. E mais, a sua gestão cortou recursos de políticas públicas para as mulheres, fragilizou mecanismos de proteção, alimentou uma epidemia de violência de gênero que sangra todos os dias nesse país. Por isso, há algo de profundo simbólico nesse dia. O homem que ergueu sua carreira sobre a desqualificação das mulheres foi condenado pelo voto de uma mulher. O voto de Carmen Lúcia não é apenas jurídico ou técnico, é um ato histórico, uma resposta ao destino que cobra, o que se planta se colhe. É uma reafirmação de que a democracia não pode ser sequestrada por quem aposta na violência. É a resposta institucional contra o golpismo. É também a reparação simbólica de décadas em que mulheres foram alvo do escárnio e o desdém. Se Bolsonaro passou a vida tentando apequenar mulheres, agora é uma mulher que ergue a pequena e a pequena diante da história. O voto de Carmen Lúcia é uma lembrança de que o patriarcado pode até gritar, mas o direito à dignidade das mulheres ecoa mais alto quando encontra coragem. E fique claro, as nossas mulheres não admitem mais homens que representam a violência. O tempo deles passou. O tempo agora é da resistência que transforma em decisão, de coragem que transforma em justiça. Lisdeile Nobre, coluna de opinião. Bom, eu quero pedir desculpa que eu avancei alguns minutinhos aqui no horário de Barbosinha, mas a gente pediu para a gente encerrar com essa coluna de opinião, para nós mulheres é extremamente importante e sentimos muito representadas pelo voto dessa grande ministra Carmen Lúcia. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira aqui no Politiza com Elas. Tchau, tchau.